A gente está vivendo um momento de extrema tensão, né? E ninguém sabe o que vai acontecer, né? A gente vê muitas páginas de fofoca que hoje em dia que todo mundo acompanha pelas páginas de fofocas do Instagram, né? Que hoje em dia é mais no celular do que pessoalmente. Então, eu acho que isso é pior até, né, Bebê? Até pior, porque ali eles colocam o que eles querem, né? Exatamente. Sim. Então... E repercute no Brasil. Sim. Exato. Muita gente não sabe o porquê, o que pode acontecer. Terceira Guerra Mundial tá vindo aí, e bababá. É interesse político, é interesse econômico. Vamos começar, Manuel, assim, pela base da coisa. Desde para quem é muito leigo até pro bem a fundo do Para mim, eu sou muito leiga. Exato. Muito. Tanto que eu nem dou opinião sobre política, nada, porque realmente essa era uma matéria que eu tinha muita dificuldade na escola, inclusive. História. Né? História, geografia, enfim. O que é que está acontecendo? Exato. Né? Um interesse político, é um interesse econômico, financeiro, religioso, enfim. E o porquê dos Estados Unidos ter entrado? Porque muita gente olha, né? Muita gente fala que, eu vejo muitos comentários, inclusive acompanho, né? Muitas pessoas leigas falando, não, porque os Estados Unidos, ele meteu o B dele porque ele acha que ele é o dono do mundo. Mas não é só questão disso, né? Tem toda a questão do petróleo, do Irã, né? O Irã é meio que um país, como eu posso dizer, não precisa ou não tem ajuda, né, de outros países, enfim. Tem todo um contexto por trás. Então, a gente trouxe você aqui para explicar melhor, desde o leigo até a fundo o que pode acontecer. Você tem vários interesses ali na região, né? O Irã tem uma das maiores reservas de petróleo do planeta. E, além disso, um petróleo de excelente qualidade, porque às vezes a gente acha que é igual no mundo todo, né? Por exemplo, o petróleo brasileiro, ele precisa de muito mais refino para chegar a produzir bons combustíveis, combustíveis de qualidade, do que, por exemplo, o do Irã, ou de vários outros países, da Venezuela, também está alta qualidade. E tem a dependência dos outros países, né? Sem dúvida. O Irã já não, já é meio que... Isso aqui é meu, é problema meu, não preciso do resto do mundo. Mas isso faz deles mais melhores, assim, em condição financeira? É um país... Não. Então, porque essa é um país que está muito empobrecido. Bom, vou fazer um apanhado aqui, geral, e a gente vai levando, né? O Irã, até 1979, era governado por um monarca, por um rei. Lá eles dão outro nome, chama de Shah. Era o Shah Reza Pahlavi. Shah. Eu lembro disso, estudei na escola. É um tipo de monarca, só que dá o nome de Shah. E esse rei que tinha lá, esse monarca, ele era pró-ocidente. Então você tinha uma série de vantagens no governo dele, ele se relacionava muito bem com Israel, se relacionava muito bem com os Estados Unidos, com a Europa, e ele trouxe muita ocidentalização para o Irã. Muitas muito importantes, até muito grande parte do público é mulher, é importante que saiba. Foi ele que deu o direito às mulheres de votarem, não tinham o direito de votar, a serem candidatas, a serem ministras. Ele criou um Ministério da Mulher, algo muito avançado para um país do Oriente Médio, nos anos 70. E até porque o Irã é mais rígido ainda, né? O Irã não vem de origem árabe, eles são persas. É um outro povo. Então eles são mais, como eu posso te dizer, são mais radicais ainda. Então ele era gente boa, teoricamente. Ele deu uma... tudo. Essa eu tô contando o lado bom. Sim. Mas enfim, ele teve uma série de avanços que trouxe ao país. Ele fez reforma agrária, era um país ainda feudal. Deu uma atualizada no negócio. Muito grande e tinha recursos, porque ele pegou um período que o país com tanto petróleo exportava e o preço do petróleo disparou nos anos 70. Tanto é que na hora certa. A gente teve duas crises do petróleo que atingiram muito negativamente o Brasil, porque na época o Brasil importava muito petróleo. Hoje em dia a gente até exporta um pouco, né? Mas na época não era o caso. Então para nós foi muito prejudicial. O preço do petróleo chegou a subir 7 vezes mais. 6, quase 7 vezes mais do que era em 2 anos. Caramba. Bom, isso representou para quem importava muito mais gasto, para quem exportava
uma receita gigantesca. Então, o país tinha muita receita e um governo de um monarca, de um rei, com uma visão mais ocidentalizada. Então, ele fez uma modernização muito grande no país. Só que aí, ao mesmo tempo que ele fez essa modernização, tinha muita concentração de recursos em quem era ao redor dele, e uma grande parte da população não se beneficiou economicamente. Então, vou contar o problema para a gente entender onde eles foram parar. E você tinha a religião islâmica muito forte no país. E ele, muito hábil, ele era um político muito bem preparado, porque o pai dele, que tinha sido rei anterior, mandou ele estudar na Suíça, nas melhores escolas, nas melhores universidades. Muito intelectualizado, muito preparado. Então ele até sabia lidar. Então, tinha os líderes religiosos no país, ele também era religioso, ele também era islâmico, ele lidou bem com isso até certo momento. Só que uma parte da população se incomodava com o governo dele porque entendia que não estavam distribuindo o dinheiro do petróleo para a população inteira. Tinha uma parte do país... A população passava necessidades. Não tinha benefício, teve as melhorias que eu contei aqui, e é verdade mesmo, né? Mas tinha outro lado. E esse lado modernizador dele, para aqueles religiosos mais conservadores, eles começaram a se incomodar. Ó, ele está se relacionando com o Ocidente. Estudou lá fora, está trazendo a cultura para cá. Está trazendo uma cultura. Está dando direitos às mulheres que eles entendem que a religião não permite. Que não é verdade, mas é uma interpretação dos mais antigos. Mais antigos. Uma parte da população empobrecida. E teve uma festa que ele fez, até curioso quem quiser pesquisar. Em 1971 ele fez uma festa de 2.500 anos do Império Persa. Que a gente estava falando que não são árabes, são persas. Sim. Que foi um império muito importante na história da humanidade. Ele gastou, na época, entre 100 e 200 milhões de dólares só na festa. 200 milhões de dólares numa festa. Valores da época. Ninguém sabe exatamente quanto ele gastou. Fez É uma estimativa. Quem quiser pesquisar a maior festa de todos os tempos, foi essa? Olha que interessante. Aí a maior festa de todos os tempos. Todos os tempos. Que ano que foi? 1971. 1971. Foi pelo... Ele chegou a fazer extravagâncias, porque como era o Império Persa, a gente sabe que boa parte do Irã é desértico, ele pegou uma cidade que chama Persépolis, que é super famosa lá, histórica, linda, quem quiser pesquisar, muito bonitas as ruínas, né? Aquela região tem uma história muito legal. E ele mandou importar da França 50 mil árvores, 50 mil pássaros, só para plantar na região, mandou irrigar para o tal dia das festas. Na verdade a festa foi uma decoração. Durou 3 dias. Mas o ponto é, imagina a população... 3 dias e morreu tudo. As plantas, porque... E os pássaros também, porque ele queria que os pássaros fizessem um determinado tipo de canto, que ele entendia que ia fazer parte da decoração do lugar. Estou contando algumas extravagâncias. Tinha bala mesmo. Né? Não para a gente dizer das extravagâncias, mas para falar o que a população estava achando daquilo. Sim. E o quanto ele tinha o poder também, né? Muito poder. Então começou a ter um incômodo. Teve um outro detalhe. Ele chegou a ser derrubado do poder nos anos 50. Quem colocou ele de volta lá? Os ingleses e americanos. Novamente a população estão se intrometendo na nossa história, na história do país. Muitos lados positivos que eu contei do governo dele, né, aqui extremamente positivos que ele fez, combateu o analfabetismo, também tem um lado positivo, mas tinha um lado de quem era mais pobre, ainda um país com muita gente humilde, carente, falta de água no país. Nossa, básico, né? Rapaz, o cara gastava 200 milhões de dólares numa festa e o país tinha... É típico dos reis antigos, né? É 880, né? E aí saía na imprensa mundial, porque essa festa saiu na imprensa inteira, porque ele convidou os principais líderes dos países, os reis, os presidentes da República. Do mundo todo? Se você for, não faz muito tempo, né, pô? 1970 e pouco é aí, assim. 79? 71, não, 79 caiu o governo dele. Em 71 foi quando ele fez essa festa. Sim. Do jeito que ele está contando, parece que foi 1200. E a população dizendo o seguinte, olha, tinha que comemorar 2.500 anos da nossa história, importante, mas a população não participou da comemoração. Quem participou
Foram os convidados da festa. Mas, enfim, eu estou contando alguns episódios que incomodavam também grande parte da população.